muito antes dos tribunais, antes dos juízes, antes de qualquer lei. Os primeiros humanos já enfrentavam conflitos, disputas por comida, por território, por sobrevivência. Naquela época, ninguém falava em justiça. Não existiam regras escritas, nem tribunais. A única lei era simples: sobreviver. Os conflitos se resolviam pela força, pela vingança, ou pela necessidade de manter o grupo unido. A justiça ainda não existia, mas o problema que ela tentaria resolver já estava ali. Nos bastidores da justiça, mais além do que acreditamos justo. Milhares de anos depois, algo mudou. Pela primeira vez na história humana, alguém tentou transformar a justiça em algo permanente. Não mais uma decisão momentânea, mas uma regra. Um rei chamado Hammurabi ordenou que as leis fossem gravadas em pedra. Esse conjunto de leis ficou conhecido como Código de Hammurabi. Ali surgiu uma ideia revolucionária. A justiça não deveria depender da força, deveria depender da lei. Uma regra escrita, capaz de sobreviver ao tempo e aos homens. Séculos depois, na Grécia Antiga, a justiça começou a ser pensada de outra forma. Alguns homens passaram a fazer uma pergunta diferente. E se a justiça não fosse apenas obedecer a uma lei? E se fosse algo mais profundo? Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles tentaram entender o que significa realmente ser justo. Para eles, a justiça não era apenas um sistema. Era uma virtude. Algo que devia existir dentro do próprio ser humano, não apenas nos tribunais, mas na consciência. Enquanto os filósofos discutiam ideias, outro povo transformava a justiça em uma ferramenta de organização. Os romanos construíram tribunais, criaram magistrados, desenvolveram sistemas jurídicos complexos. A justiça não era mais apenas uma reflexão filosófica. Era uma estrutura, um sistema capaz de governar cidades, províncias e milhões de pessoas. A lei romana se tornou um dos pilares da civilização ocidental. Com o passar dos séculos, a justiça deixou de pertencer apenas aos homens. Passou a estar ligada ao divino. Catedrais foram erguidas. Templos foram construídos. A ideia de justiça agora transcendia a vida humana. Não existia apenas na terra. Também existia no julgamento de Deus. O certo e o errado não eram mais apenas decisões humanas. Faziam parte de uma ordem maior. Uma ordem que, para muitos, governava o universo. No final do século XVIII, uma revolução mudaria novamente o significado da justiça. A Revolução Francesa. Durante séculos, a lei havia protegido reis, nobres e privilégios. Mas uma nova ideia começava a surgir. A lei devia proteger a todos. Pela primeira vez, uma sociedade proclamou algo radical. Todos os cidadãos deveriam ser iguais perante a lei. A justiça não devia mais servir ao poder. Devia servir ao povo. Hoje vivemos em um mundo interconectado. As decisões de um país podem afetar milhões de pessoas em outro lugar do planeta. Por isso,
a ideia de justiça começou a ir além das fronteiras. Tribunais internacionais surgiram para julgar crimes que afetam toda a humanidade. A busca agora é ainda mais ambiciosa: criar uma justiça válida, não apenas para uma nação, mas para todo o mundo. Mas mesmo hoje, a justiça continua sendo motivo de disputa. Em diferentes partes do mundo, vemos conflitos que parecem não ter fim. Nações em confronto, cada uma afirmando defender o que é certo, cada uma convencida de estar do lado da justiça. As mesmas palavras, mas verdades diferentes. E surge uma pergunta desconfortável: se todos dizem lutar pelo justo, por que o mundo ainda está cheio de injustiças? Por milhares de anos, a humanidade tentou definir o que é justo. Escrevemos leis, construímos tribunais, debatemos ideias. Mas cada época encontrou respostas diferentes. Talvez a justiça nunca tenha sido uma verdade absoluta. Talvez seja apenas o reflexo do que escolhemos ser. Porque no fim, a justiça não vive apenas nas leis. Vive nas decisões que tomamos todos os dias. Nos bastidores do mundo, é um espaço para compreender o que nos torna humanos, ideias, emoções e histórias que nos moldam. Se esta reflexão te tocou, confira os conteúdos na tela, inscreva-se e compartilhe, e continuemos a revelar o que está por trás da nossa história.